Olá, boa noite a todos. Um prazer enorme estar com vocês aqui hoje e principalmente o prazer de estar com os meus convidados aqui, os meus camaradas, Roberto Gastaldi, amigão aqui de long time, de vários carnavais passados aí, lá de São Paulo, músico paulista. Rodrigo Caravella, um amigão também mais recente, adquirido aqui em Santa Catarina, Itajaí. Figuras da melhor qualidade, além de serem também pessoas que atuam nos seus ramos de atividade com muita competência. Nós estamos começando a live então. Quero dizer que essa live vai ser, acima de tudo, um bate-papo muito bacana, muito descontraído, com amigos e também as pessoas que participarem, nos acompanhando aí pelo Espaço Cultural Beija-Flor Cobra Criada no Facebook, a gente vai tentar fazer com que sejam também parte desse bate-papo. Então, nós temos o chat aí, temos o pessoal da nossa técnica aqui, do nosso back-office que está acompanhando. Então, vamos ter o maior prazer de comentar a participação dos amigos, comentários de vocês, dúvidas, etc. Tudo vai ser recebido com muito prazer. Quero também informar que esta live é uma das ações de contrapartida para o auxílio emergencial concedido pela Lei Aldir Blanc, inciso 2, auxílio emergencial esse concedido ao Espaço Cultural Beija-Flor Cobra Criada. Ok? Vamos lá. Então, eu gostaria apenas de passar rapidamente a palavra a cada um dos colegas que já foram mencionados aqui para dar uma boa noite a vocês e depois volta para mim que vou tratar de mais um assunto aqui com a nossa plateia. Roberto, diga aí uma coisa para nós, dê uma boa noite para a galera aí, meu irmão. Boa noite a todos, é uma grande satisfação participar aqui, poder contribuir também, vivenciar esse encontro, né, entre amigos, músicos e ter esse compartilhamento de culturas, né? Então vai ser um grande prazer e obrigado pelo convite. Muito bacana. Diga lá, Rodrigo, fale, dê um oi para nós. Boa noite Luiz Cláudio, boa noite Roberto, boa noite amigos que acompanham aí a gente no Facebook. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês hoje para bater esse papo super interessante, que é falar de arte, falar de cultura, falar de música, falar dessas coisas que nos movem, né? Então, Muito estou muito legal. feliz de estar aqui hoje. Bacana, bacana. Bom, então, como o próprio Rodrigo já sinalizou e é do conhecimento de vocês, o nosso papo hoje ele vai versar sobre música, sobre composição. Obviamente, isso vai derivar um pouquinho para a nossa cultura, para essa riqueza cultural que o Brasil tem enorme, né? Nós temos aqui duas pessoas falando de Itajaí, que sou eu e o Rodrigo, temos uma pessoa falando lá de São Paulo, que é uma outra cultura, uma cultura cosmopolita. Então, vai ser muito bacana. Eu vou começar, então, com vocês, fazendo o seguinte: eu vou falar um pouco da minha trajetória e vou, em seguida, apresentar para vocês uma produção minha, né? Essa produção vai ser um áudio, vai ser uma faixa do meu CD Beija-Flor Cobra Criada, e depois os meus colegas, os meus amigos vão fazer a mesma coisa, vão falar das suas vivências, das suas experiências, e cada um vai apresentar uma produção sua, tá? Bom, então para começar, eu sou um cara que meio fora da curva, mas ao mesmo tempo dentro da curva. É, eu sou academicamente, de formação acadêmica, eu sou um engenheiro, né? Mas um engenheiro que, além dos números, ele também foi sempre muito ligado nas sonoridades, nas palavras, nos conteúdos. Isso sempre fez parte da minha essência, né? Então, eu sou um músico e compositor autodidata. Eu comecei a vivenciar
essa minha aproximação com as artes já na minha infância. Eu sou um carioca, nascido e criado num subúrbio carioca chamado Braz de Pina, e lá, na minha rua, né, quando eu era novo ainda, tinha os meus 8 anos aí, pelo começo da década de 60, então não precisa fazer as contas não, mas vocês vão ver que eu já sou meio das antigas, né? Então, lá pelo começo da década de 60, quando eu tinha os meus 8 anos, eu tinha um vizinho, né, um colega mais velho, que era o Vitor, que era um cara que tocava, e inclusive logo depois ele começou a trabalhar como músico profissional. Então o Vitor, vendo o meu interesse, porque ele tinha uns instrumentos na casa dele, vendo o meu interesse, eu, molecão ali, menudo, né? Mas ele vendo o meu interesse pelos instrumentos musicais e tal, por essas coisas, ele começou a me dar umas aulas de música. Ele me, ele me ensinou a fundamentação, né, da teoria musical, e ele tinha dois acordeões na casa dele. Um deles era pequenininho e era do meu tamanho, um acordeãozinho miúdo. Então a gente aproveitou, ele preparou eu não me lembro, infelizmente, isso não ficou na memória, mas ele preparou uma música, uma melodia que a gente apresentou para minha mãe no Dia das Mães. E Olha ali só. eu já. É, e a véia ficou, nossa mãe, era uma emoção total, foi, verteu umas lágrimas, né? E foi interessante que ali eu já revelava uma coisa que depois continuou acontecendo. Eu tinha uma facilidade para o solo, né? Para o tempo das notas do solo, da melodia, colocar no tempo certo, né? Junto. Porque ele fez assim, ele fez o acompanhamento no acordeon e eu solei a música, né? Lá para minha mãe. E aí, olha só o que aconteceu. Isso continuou, porque mais tarde, eu já era adolescente, ali pelos meus 14 anos, né? Isso era o quê? Já era no final da década de 60. Eu já estava ali cursando o ginasial, que hoje é o fundamental, né? Fundamental segunda fase. Eu tinha um outro colega de rua, que esse era do meu tamanho, era do meu top lá, que era o Paulinho. Paulinho comprou uma guitarra, né, daquelas guitarras da época Giannini e tal. O negócio era um acontecimento. A guitarra Giannini, nossa senhora, a coisa ia longe, né? E aí ele começou a tocar naquela guitarra. Era no tempo em que no rádio havia uns conjuntos, inclusive chamado The Pops, que fazia muito sucesso, que tocava músicas soladas na guitarra, né? Grande sucesso, Índia, outras coisas, solado na guitarra. Era uma sucessão. E a gente foi nesse embalo, porque eu, como era meio solista, né? Eu pegava bem no solo. Aí aconteceu o quê? Uns outros amigos de uma outra rua compraram também guitarra, amplificador e tal, mas eles não sabiam tocar. Então liberaram a guitarra para mim, eles ficavam de plateia, e a gente fez uma dupla onde o Paulinho fazia a guitarra base e eu fazia a guitarra solo. Então solávamos Índia, solávamos aqueles sucessos. Era uma coisa espetacular, pelo menos para a época, né? Juntava ali aquela multidão, 4, 5, 6 pessoas. E eu sei que a gente curtia doidado, né? E, inclusive, tem um detalhe interessante. Quando nós íamos na casa desses amigos tocar, na casa vizinha, bem ao lado, morava uma menina chamada Ana, que eu acho que foi a primeira menina porque eu me apaixonei. Eu era paradão na dela. E havia um sucesso, vou até consultar meus alfarrabos aqui, era o Ana dos Renato Seus Buqueps, era um sucessão na época. Ana, estou tão triste. Tarará. E eu solava aquele negócio, né? Fazendo o quê? Tentando mandar um recado para Ana do lado de lá, né? Que eu estava tão triste, que era o máximo que eu conseguia fazer. Chegar perto para dizer alguma coisa era difícil para mim, mas eu ia no solinho da música, eu ia mandando o meu recado, né? Aí, vamos lá. Aí, nessa mesma época aí, década de 70 e tal, eu tive dois impactos tremendos na minha vida. Foi ouvir pela primeira vez Janis Joplin e Led Zeppelin. Foi nessa época, eu era adolescente. Janis Joplin eu ouvi numa vitrolinha, daquelas vitrolinhas que chama Girimum, lá no Rio chamava Girimum, né? Aquela vitrolinha portátil pequenininha, que a gente ia jogar bola lá num campinho e um colega levava a vitrola, de repente entrou aquele som que eu falei, gente, o que que é isso?
né? Jane Joplin cantando Move Over. Eu falei, caramba, gente, aquilo me pegou. E Led Zeppelin foi uma prima de um colega meu do colégio, lá do colégio militar que eu estudava, que era mais velha, também me apaixonei por ela perdidamente, que me apresentou Led Zeppelin 3, Since I've Been Loving You, aquele blues. Ali eu fiquei completamente desconcertado, né? Era uma coisa, né? A menina me apresentando aquilo e ouvindo aquela música foram experiências marcantes para mim. Outra coisa, também nessa época comecei a me aproximar do samba. Aí eu comecei a revelar para mim mesmo, a me colocar perante uma abertura muito grande para a diversidade musical, né? O samba veio através de quem? Através do meu irmão mais velho, que era um cara letrado no samba e tal, chegado. O meu bairro, Braz de Pina, ele tinha, eu acho que ainda tem uma escola chamada Tupi de Braz de Pina, que é uma escola que sempre foi periférica, mas houve uma época, inclusive, que ela foi para o grupo especial, né? E o samba também me pegou. Aí, o que aconteceu? Lá pelo final, início da década de 70, eu já estava ali com meus 17, 18 anos, eu conheci uma rapaziada altamente riponga, era aquela galera hippie mesmo de carteirinha, e que gostava muito de tocar, cantar e compor. Aí pegou, aí eu falei, pô, é aqui que eu fico, né? Encostei naquela rapaziada e ali eu comecei a compor, né? Comecei a compor as canções e tal, daquela maneira pueril, e fui evoluindo. Aí o que aconteceu? Entrei para a faculdade de engenharia, lá na UFRJ. Na faculdade de engenharia eu fui chamado super básico, né? Aqueles caras que faz o básico no dobro do tempo. Faz o básico que era para fazer em 2 anos, eu fiz em 4. Por quê? Porque participei do cineclube, participei dos shows Prata da Casa, organizei show Prata da Casa lá, porque a escola de engenharia, não sei como é que está hoje, né? Mas naquele tempo a escola de engenharia tinha um teatro incrível, um teatro muito legal, muito bem equipado, com camarins para ensaios, era muito bacana, né? E a gente fazia uns shows Prata da Casa lá, modéstia à parte, muito legais. Teve participação de Elba Ramalho, por exemplo, cantando lá. Tinha umas coisas muito bacanas, né? Aí, bom, começo dos anos 80, o que acontece? Me aproximei do choro. Por quê? Porque aí eu reconheci uma coisa importantíssima. Eu tinha um vizinho da rua paralela à minha rua, da rua Coirana, que era nada mais, nada menos que o Luiz Americano, clarinetista famoso do choro, né, personalidade do choro. E eu, que era moleque, eu não me ligava nisso. Eu sabia que tinha o seu Luiz Americano, que era pai da Maria, que era avô de um molequinho que era mais ou menos um pouquinho mais novo do que eu, marido da dona Érica, né? E aí eu me liguei, caramba, Luiz Americano, meu vizinho, olha só. Poxa vida. Outra coisa, o Bar Sovaco de Cobra, que é o grande berço do choro carioca, né? O choro carioca praticamente nasceu nas rodas de choro do, do Bar Sovaco de Cobra, pelo menos no século XX, nas décadas de 30, 40 para cá, que esse bar é bem antigo, né? O bar Sovaco de Cobra simplesmente ficava na penha circular, o bar matriz. Depois esse bar cresceu, tinha tem talvez vários Sovaco de Cobra no Rio, né? Mas ele na penha circular, que era um bairro colado ao meu, que dava pra gente ir a pé. Então eu ia com meu irmão do meio, nos domingos, principalmente, que tinha as rodas de choro, a gente ia lá tomar uma cerveja e ficávamos ali vendo um trombonista lá, agora me fugiu o nome, poxa vida. Famoso? Vendo aqui. É, é, no- é, Raul de é, é. Barros? Não. Ele é mais recente do que o Raul de Zé da Velha, Zé da Velha. Nossa, na velha, Zé certo. da Velha tocava lá, o Joel do Bandolim tocava lá. Era uma coisa maravilhosa, né? E a gente ali do lado dos caras, tomando uma cervejinha, pegando um tira-gosto, aquela coisa impressionante, né? Aí vamos lá no Alfarrábio, senão eu me perco. E tem tempo, né? Aí, o que aconteceu? Ah, também outra coisa muito legal. Eu fiz amizade com um menino bacana, o Eduardo Conde, que era um cara que a formação dele musical foi muito no choro também, né? Ele fazia o Instituto Vila Lobos naquela época,
participava de um curso dado pelo Paulo Moura, lá no Instituto Villa-Lobos, que era a formação de conjunto, que era muito em cima do choro, né? Então, fiquei amigão também e gostava das minhas composições, né? Nessa época eu já estava compondo melhor, o pessoal já curtia as minhas músicas e tal, a gente tocava junto. Então, também foi uma amizade bem bacana. E aí, lá já pelo meio da faculdade, já meio barbudinho, já e tal, já meio molecão grande, eu conheci uma outra rapaziada que era já da Zona Sul, um pessoal também muito forte de música, inclusive com músicos que até hoje estão aí tocando, né? E eu me enturmei com essa galera, mas particularmente fiz uma amizade muito bonita com o Papito Melo, que é um baixista aí conhecido, um cara que quem entrar no YouTube lá, olhar Papito Melo, tem trabalhos muito bonitos. Tocou no Nó em Pego d'Água, tocou no Aquarela Carioca, um belo baixista. Tocou também tive o prazer de tê-lo como uma pessoa que colaborou no meu primeiro CD e único até o momento, autoral, alternativo, Beija-Flor Cobra Criada, que também contou com a participação do meu camarada Roberto Gastaldi, também participou lá, deu uma força, né? Então, dessa amizade, eu queria citar o Papito Melo, o Ricardo Freitas, o Cláudio Valeriano. Outra coisa interessante que aconteceu é que nessa época eu gravei minha primeira fita demo, junto com o Marcelo Barreto e com o Lúcio Costa, lá do Rio, que teve a participação da Marisa Monte, fazendo backing vocals. Olha só que beleza. Ela era novinha, fazendo backing vocal lá nas minhas canções, né? Coisa chique, hein? Foi, pô. Então, houve uma época que eu nem falava isso, eu tinha meio vergonha. Aí eu conheci o Roberto Lazzarini aí em São Paulo, falei com ele, ele falou, cara, você é louco, a primeira coisa que você tem que falar é isso. Eu falei, pô, então eu vou falar. Então aí saí do Rio em 85 a trabalho, fui morar em Pindamonhangaba, conheci a Dedé, essa minha querida aqui, que a gente vai ficar velhinho junto, né? Com toda certeza. E eu e a Dedé saímos de São Paulo em 89, porque estava procurando mais atividade cultural, ela sempre muito ligada nisso, e eu também. Aí fomos para São Paulo. Ficamos de 89 a 2011 em São Paulo. Nesse período eu me apresentei na noite, montei uma banda que, dentre outros músicos, tinha também Roberto Gastaldi, estava lá, tocou comigo. A gente fez umas brincadeiras junto. Nado Garcia, o Nardão das coletividades, o batera, rei da pizza, também estava lá. E assim a coisa foi, até que aí em São Paulo o que aconteceu? Eu comecei a fazer uns cursos de escrita criativa e percebi que eu tinha um viés forte também na literatura, no conteúdo, nas letras. Sempre foi uma preocupação minha, né? Essa questão das letras, do conteúdo. E comecei a dividir um pouco meu trabalho entre a composição musical e as composições literárias, né? Comecei a escrever contos, comecei a escrever crônicas, depois poesia. E as letras eu já fazia, né? Na verdade, eu nunca tive muita parceria, nunca tive muita oportunidade, até porque eu nunca fui muito enfronhado nesse meio. Eu chegava perto, mas não estava muito ali, porque tinha atividade profissional também, engenheiro, aquela coisa, trabalhando no meio empresarial, né? E, e aí eu lancei em 2015 o meu CD Beija-Flor Cobra Criada, que foi uma produção independente, e é desse CD que eu vou mostrar para vocês agora uma faixa, tá? Falar da viola de 10, tá? O meu back-office aqui está pedindo para eu falar um pouco da viola de 10 também. A viola de 10 ela foi legal também. Eu tive a oportunidade de. Bom, em primeiro lugar, eu sempre gostei da viola de 10. Aí eu volto um pouco lá atrás, né? Desde que eu estava na faculdade, eu conheci essa rapaziada do Eduardo Conde, lá do cara do choro, do flautista. Eles tinham um grupo e tinha um cara que tocava viola de 10 muito bem, né? E eu gostei da viola de 10, mas eu nunca tive muito jeito para tocar a viola de 10 da forma tradicional da viola de 10. Eu gostei da sonoridade, né?
Então, eu sempre me interessei em incorporar a sonoridade da viola de 10 cordas ao meu trabalho, à minha concepção que eu procurava desenvolver, né, ao meu sotaque musical. Inclusive, depois, em São Paulo, aí no Sesc, eu fiz algumas oficinas de viola de 10 com o Ivan Vilela, né, o grande violeiro de 10 cordas, Ivan Vilela. Tive o prazer de fazer 2 oficinas com ele. Uma, inclusive, foi muito legal, que a gente apresentou uns trabalhos no final da oficina, né? E eu tive o prazer de apresentar pela primeira vez uma canção que está no meu CD, que se chama Canção de Fênix, que foi composta na viola de 10. Chama-se Canção de Fênix, subtítulo O Pequeno Grande Homem, Little Big Man, que é aquele filme do Arthur Penn, né? Com Dustin Hoffman e tal, aquele cara que não sabe se é índio, não sabe se é homem branco, um tempo ele é índio, outro tempo é homem branco, em todos os dois lugares ele se dá mal. É um filme maravilhoso, né? E então eu tive e tenho essa vivência com a viola de 10, mas a viola de 10 para mim é assim, é um instrumento cuja sonoridade eu admiro e adoro, mas eu uso ele, talvez até por limitação, como uma sonoridade que eu incorporo aquilo que eu faço, né? Quando eu fazia as oficinas, o pessoal dizia para mim: pois é, Luiz Cláudio, não dá para você tocar mesmo não. Como é que você vai cantar com esse seu sotaque carioca aí? Vou na estrada de Ouro Fino. Mas não dá, né? Você não vai conseguir. Eu dizia, realmente, eu acho que vai ficar meio difícil. Então, ah, eu vou pedir agora a minha técnica, que é o meu back-off, para colocar uma faixa do CD que eu reservei para vocês, espero que vocês gostem. Essa faixa, peraí só um instantinho, essa faixa eu só queria fazer um comentário, né? Ela junta essa questão do conteúdo também, que sempre está muito presente em mim cada vez mais, né? Eu estou escrevendo, inclusive, cada vez mais. Então, ela é uma paródia entristecida do hino nacional brasileiro, não absolutamente de forma nenhuma em desrespeito ao hino, mas para mostrar como o sentido de pátria está distorcido, né? Como a desinformação, como os enganos, né? As mentiras têm levado as pessoas a ter visões tão distorcidas da realidade. E olha que essa canção eu compus na década de 90, né? Essa canção, não sei se o Roberto se recorda, mas aquele show que eu fiz no Teatro Hall, Roberto, eu cantei ela no violão e voz. Então é daquela época, né? E hoje está aí o resultado, né? Hoje está aí as fake news, a desinformação, esse ópio todo que está tornando as pessoas verdadeiros autônomos, né? Sem vontade própria. Então vai a canção para vocês. Ouvido Tietê nas margens fértidas de um povo enfermo, um grito lancinante. É que o penhor da igualdade não existe. Toda essa história é um engano triste, mas eu não caio mais nessa não. Cansei de ser enganado, hoje eu tô com cão. Desafio nosso peito, ó pátria amada. Salve, 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 salve. De sonho e de esperança sobrevive o povo. A cada novo engano, cada novo roubo. É que hoje eu tô danado, eu tô com cão. Cansei de ser enganado, não dá mais não. Mas se ergue a injustiça, clava forte, verás que os filhos teus irão à luta. Não teme quem te adora, ó pátria amada, a única sagrada destes filhos teus.
jogado eternamente neste canto. Terceiro mundo de 4 gerações, figuras ao Brasil, quem se levando, tudo dá, tudo dá. Aqui eu já tô gostando dessa danação. Assim é que se aprende a ter mais atenção. Aqui eu já tô gostando dessa danação. Assim é que se aprende a ter mais atenção. Sonzeira. Legal. Irado. Bacana. Seu som tá um pouquinho baixo, Luiz Cláudio. Tá. Melhorou. Eu só queria entrar. E está acontecendo isso na coisa agora, né? Eu falar um pouco dele e depois vamos mostrar o trabalho dele também. Aí na hora de. Não, foi uma falhinha. E na hora. Agora melhorou. Isso. E na hora que entrar o trabalho, tanto o áudio do Roberto quanto o vídeo do Rodrigo, a gente muta o microfone, fecha o microfone para não dar interferência. Porque já tem uma interferenciazinha natural da própria transmissão aqui pelo StreamYard, né? Tá? Eu queria só complementar dizendo algumas coisas importantes, né? Essa canção, ela teve o arranjo do maestro Roberto Sion. Esse meu disco, ele teve 5 canções arranjadas pelo Roberto Sion, que é um músico, além de ser um excelente clarinetista, saxofonista, desculpe, e flautista, né? Da antiga, né? Clarinetista super da antiga. Também toca clarinete. Ah, legal. É que nesse disco ele tocou todos os sax dele. Nessa faixa, inclusive, eu acho que ele usou o alto, tenor, barítono e o soprano. Usou os 4. Ele fez um trabalho de sopros muito, muito legal, né? E além disso, eu acho que é importante a gente assinalar essa questão da canção, né? Daqui a pouco quem vai falar é o Roberto, que também vai fazer uma abordagem super interessante, que é mais do trabalho de música instrumental, né? Porque o Roberto, ele é um arranjador, né? E essa questão do arranjo também é muito interessante, né? Para muita gente, o arranjo é considerado como se fosse também uma composição, né? Pela qualidade de um trabalho que pode ser feito em cima de um tema e tal. E muitas vezes um arranjo ele é definitivo para você, digamos assim, colocar um tema musical, seja uma canção, seja um tema instrumental, numa condição realmente admirável, né? Então, voltando para a canção, né? Para a canção, ou seja, o trabalho que engloba música e letra. Então, a gente tem essa questão da letra que também é muito importante. Eu me preocupo com isso, né? E acho que, entrando na questão política agora, até porque não tem muito como a gente não entrar nisso, né? Quando a gente vive num momento em que nós estamos vivendo no Brasil, né? Quando a gente vê o Brasil sendo um país que
que está se tornando uma ameaça para o mundo, não por ser uma Coreia do Norte, vamos dizer assim, por ser um sistema perigoso, beligerante, não, porque a pandemia aqui, por conta de uma incompetência generalizada no governo federal, em todos os níveis, né? No nível das relações exteriores, hoje a gente está vendo aí o nosso desministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, se despedindo melancolicamente da pasta, porque conseguiu prestar um desserviço total, inclusive na questão da saúde pública, porque... Vai tarde, né? Vai tarde. Porque agora o grande problema é o seguinte, na verdade, que é um ministro das Relações Exteriores, não é ele, e tenho medo de quem entrar. O Eduardo Bolsonaro, né? Quem dá as cartas nas relações exteriores, pasmem, é Eduardo Bolsonaro, né? E está sendo cotado para entrar quem? Collor ou então Anastasia, né? Não tem, haja anestesia para a gente aguentar um troço desse, pelo amor de Deus. Então, essa questão política eu sei que está muito presente e eu sempre tenho me preocupado com isso. Essa canção, hoje ela ganha, inclusive, uma atualidade por essas questões, né? Eu queria também, rapidamente, Back-Office, eu queria registrar, eu sei que tem algumas pessoas interessantes que estão acompanhando a nossa live aí, queria agradecer. Digam aí para mim quem está aí, por favor. Ricardo Freitas está aí. Ricardo, um daqueles amigos que eu citei lá do Rio de Janeiro, né? Amigão está aí presente. Nado Garcia, olha aí que beleza. Leopoldo Cavalieri também está aí. Ah, meu irmão. Olha aí, irmão. A sua irmã também, Heloísa Cavalieri? Ah, minha mãe. Ah, sua mãe, Heloísa. Poxa, que Oi, bela mãe! Tá que beleza. Isso é que é o lindo da coisa. Maravilhoso. Jorge Luiz, e aos poucos a gente vai aqui pontuando as pessoas que só vem a brilhantar essa nossa conversa e agradecer a todos aí pela presença, pela participação. Agora eu vou pedir ao Roberto, então, para nos contar um pouquinho da história dele. Não precisa ser como eu contei, não, Roberto. É que como eu sou mais antigão, né? Eu tinha tanta coisa para falar que eu precisei anotar aqui. Mas o Roberto vai falar, então. Falou até das crush da infância. Olha, mas essas aí não vai pegar nada, porque essas estão longe, né? Estão lá no começo. Aí, se fosse mais perto, ia complicar. Aí já ia encarar um escafandro aí de noite, né? Aí ia pegar um pouquinho. Mas, Roberto, fala aí para nós. Quando você terminar, então, eu aviso aqui o back-office e a gente entra com o teu trabalho, que também está muito interessante. Manda lá, Roberto. Então, vamos lá. Bom, então, eu nasci no interior de São Paulo, uma cidadezinha próxima aqui, chamada Jarinu. Mas eu saí de lá muito pequeno, né? Com 2 anos, mais ou menos. Mas essas raízes interioranas, né? E caipiras, elas permanecem comigo, né? E acho que elas vão retornando e se tornando mais fortes ainda, né? E daí meu pai mudou para São Paulo, a gente mudou muito de casa, muitos locais, em função do trabalho do meu pai. Meu pai, lá em Jarinu, era um cara muito agitador, né? Ele, além dele ser sitiante, plantava uva, tomate, fazia vinho, vinha vender coisa no Ceasa. Aí ele foi vereador, foi presidente da Câmara, era músico, né? Aprendeu a tocar, o primeiro instrumento dele era trompete, então ele e acabou aprendendo vários instrumentos. Aí uma época a banda estava sem maestro, ele pegou a banda também para reger, então esse lado musical já vinha forte, né? Aí na igreja católica ele tocava órgão, tal, então veio essa bagagem veio junto. Então, Ô, Roberto,
Oi. Desculpa eu te interromper, mas tem uma história do seu pai que a gente não pode deixar de contar aqui, que era aquela Tem do muitas, né? companheiro dele, aquela do companheiro do pandeiro, né? Que Ah, era o sim. cara que deu aquela famosa declaração. Manda aí para nós, que essa é maravilhosa. Não, é o cara que ele era muito parceiro do meu pai, né? E tem aquela sabedoria interiorana, né? E todo um modo de dizer, né? Então ele queria dizer que ele estava tão sincronizado com meu pai, né? Meu pai chamava-se Hélio, né? Ele falava, o Hélio é tão no pistão e eu tum no pandeiro, né? Que ele tava ali, né? Juntinho, né? O cara não perdia uma. Sincronia total. É. E daí, estão morando em São Paulo, quando eu tinha uns 10, 11 anos, meu pai, ele sempre quis ensinar música para os filhos, né? Meus irmãos têm uma boa aptidão musical, minhas irmãs cantam bem e tal, mas cada um foi seguindo um caminho e tal, então a vítima acabou sendo eu, né? Então, então ele pegou na época chamado pistão, né? Eu chamo de trompete hoje em dia, mas não é errado, não me ofendo, não. Tem trompetistas que se ofendem, né? Que pistão, eu não tenho o menor problema com isso, não é errado, não, né? Portanto, que em francês é chamado de piston, né? E começou a me ensinar. E eu fui aprendendo tal. Ele pegou um método de solfejo, foi me ensinando. E passou um ano e pouquinho, ele já me levou lá na banda de Diadema. Lá tinha 3 bandas em Diadema. Tinha a banda infantil, a banda juvenil e a lira, que era a bandona, né? Então, um dia ele falou, vamos lá. Fui lá com ele, eu tinha acho que 12 anos, se não me engano. E meu pai era tão doido, né? Que chegou lá, ele conversou com o cara, não, você pode ficar aí e tal, beleza. E foi embora, me largou lá, cara. Eu tinha que me virar para voltar de ônibus, nem sabia onde eu morava direito. Era em Diadema, eu morava lá perto do Jabaquara, em São Paulo. Então, quer dizer, já era por aí. Aí, esse foi meu início na música, né? Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu mudei para o Paraná, 14 anos, na verdade, uma cidadezinha chamada Apucarana, não tão pequena não, a cidade interiorana, mas não é tão pequena não. E lá eu já entrei na banda e eu já era funcionário da prefeitura como músico da banda. Fiquei 3 anos lá, tenho grandes amigos, né? Muitos faleceram. Eu tinha 14 anos, eu tinha amigos de 60 anos naquela época, né? Isso em 80 e pouco, né? Alguns faleceram, outros permanecem até hoje, são os amigos, tal. Voltei para São Paulo, porque queria estudar, tal. Aí consegui ter bons professores, né? O meu grande mestre Sétimo Paioletti, o Haroldo Paladino, também conhecido como Lelé, Sérgio Cascapeira, foram meus professores, né? E comecei a ir com ele, o Paioletti, comecei a ir com ele, ele tocava nos bailes, né? As famosas orquestras de baile. Essas orquestras, elas tiveram um grande clímax, né? Mas numa época um pouco anterior, acho que anos 40, 50, 60, né? Era muito forte, né? Eu peguei o final, elas já estavam decadentes, mas eu tocava toda noite, de segunda a segunda, sempre tinha um salão de baile para tocar, era muito interessante, cara. Isso aí é uma escola tremenda, isso eu guardo, né? Com muito respeito essas memórias, né? Olhar o pessoal dançando, as seleções, né? Tinha seleções de música. Você tinha a seleção de samba, a seleção de bolero, de mambo, de tchá-tchá-tchá, de samba-canção. Tinha uma seleção chamada Glenn Miller, outra chamada Ray Conniff, né? Então, tudo isso. Seleção de rumbas. Isso aí me deu bastante cancha, né? Toquei em várias orquestras, toquei na orquestra do Osmar Milani, toquei na orquestra do maestro Silvio Mazuca, Francisco Petrônio, e minha vida foi caminhando por aí, né? Depois passei a tocar em conjuntos de baile, depois entrei na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, né? Prestei concurso em 89, entrei
e nela permaneci até ela ser extinta pelo governo do estado de São Paulo, né? Na época, senhor Geraldo Alckmin, na época, em 2017. Então, permaneci ali 27 anos, 28 anos. E também me deu uma bagagem boa. Tive outros grupos, né? Teve uma banda instrumental, que eu fui um dos fundadores e um dos arranjadores, fui produtor, chamada Banda Paralela, fui produtor do CD, a gente trabalhou muito, assim, era uma banda instrumental itinerante, que tinha uma veia cômica, mas a gente sempre levou a música muito a sério, a gente trabalhou muito, a gente tinha muitos eventos, assim, tinha dia que a gente tinha 5 eventos no mesmo dia, assim, a gente era muito requisitado mesmo. Depois saí dessa banda, aí montei um outro grupo chamado Sopro Brasileiro, que existe até hoje, chamando amigos, né? Nosso amigo Nado, aí citado agora há pouco, é um dos integrantes. E esse grupo surgiu com a proposta de ser uma homenagem às orquestras. Então, o repertório é bem mesclado, né? E é bacana, assim, eu gosto muito. Só que eles são só metais, né? Que as palhetas não fiquem bravas, né? Mas temos 3 trompetes, 2 trombones, uma tuba e 2 percussões, né? E na falta de arranjador melhor, o arranjador acabou sendo eu mesmo, né? Na falta de outro. Então, eu gosto muito de fazer os arranjos. Eu tenho, né? Não tenho rapidez, não tenho facilidade, mas eu gosto de ir construindo, assim, dentro da minha vivência, do que eu já ouvi, eu acho muito bacana, assim, acho muito interessante, né? Você falou do arranjo, uma vez num curso em Campos do Jordão com o grande mestre, né, compositor e arranjador Moacir Santos, ele fala assim, o arranjador é um decorador musical. Ele era uma figuraça, né? E esse grupo permanece até hoje. Eu dou aula no Conservatório Municipal de Guarulhos, nesse momento aulas online, né? Sim, a gente tem conseguido fazer, está sendo bacana, tem algumas limitações, mas está sendo bacana, assim, dá para manter mesmo o ritmo das aulas, né? Está sendo legal. Lá eu tenho um projeto que eu propus, cada professor tem seu projeto, um dos meus projetos lá chama-se trompete.com.br, e a proposta é estudar linguagens musicais. Quer dizer, aí eu fui tentar aproveitar as coisas que eu vivi, né? Essa questão das orquestras de baile, que peguei muita cancha, né? Você sentava num naipe com outros profissionais, então você tá ouvindo ele tocar, tocando junto, ele tocava do lado do meu professor, né? Ele falava, olha, isso aqui você faz assim, ó, isso aqui, sabe? A noite inteira, cara, isso é maravilhoso, né? E daí... Então, nesse projeto, eu busco passar a estudar linguagens. Aí eu comecei a criar alguns exercícios, sim. Algumas coisas para jazz, para 4 trompetes. Ó, isso, gente, essa pronúncia, essa articulação dessa forma. Alguns para machixe, outros para samba. E acabei aproveitando esses exercícios de samba para inserir num mestrado profissional que eu fiz lá na UFBA, e terminei em 2019. Então, o meu produto final do mestrado é uma série de exercícios para samba, com articulações e pronúncias, e com playbacks, né? Gravamos playbacks com músicos do gênero, e agora estou batalhando para lançar um e-book com um método, né? De pronúncia, mas isso pensando no lado melódico do samba, né? Porque a gente tem bastante métodos assim para levadas de bateria ou levada de violão ou de piano, mas no contexto melódico eu procurei e não encontrei nada. Então eu achei interessante, assim, e também é algo que não se ensina muito, assim, nas escolas, né? Você vai para uma escola regular de música, você estuda método,
Aí, geralmente, o cara vai estudar ou repertório erudito, clássico, ou jazz. É o que mais tem escolas. Hoje em dia você tem algumas escolas que estão focando bastante na música brasileira, né? Mas eu tentei ali criar uma metodologia, né? Não tenho a menor intenção de determinar nada, né? Mas só um caminho ali que possa ajudar quem queira ter um pouco mais de contato. E é óbvio que a interpretação ela é fruto da vivência da pessoa, da percepção, de onde ela tocou, dos meios musicais, todas as influências. Então, cada um vai ter sua forma de interpretar, mas pode servir como um ponto de partida, né? Então, eu acho que é isso, mais ou menos, aqui, um bom resumo aí. Legal, legal. Bacana. Uma trajetória para lá de interessante. Com toda certeza. E então Eu fiquei curioso para te ouvir, cara. Não trouxe uma música para a gente ouvir? Não tem, a gente vai colocar agora justamente um arranjo dele que, poxa, não tem como não pegar no ouvido e no coração de todo mundo, além de ser um arranjo, na minha opinião, muito bem elaborado. A técnica vai colocar aí para nós. Vamos fechar o microfoninho, Isso. por favor. Deixa eu só falar uma coisinha. Bom, como todos viram, né, essa música é o Trem das 11, um marco aí da música paulistana, né, do Adoniran Barbosa. Eu fiz esse arranjo, mas o solo de flúgel aí é de um dos integrantes, o Monsieur Jean-Pierre Henrique Bush, esse bonito solo aí que ele fez. Ah, legal, legal. Integrante do Sopro Brasileiro, né? Sopro Brasileiro. Um dos integrantes do Sopro Brasileiro, legal, Exato. Bacana. É interessante esse arranjo pelo diálogo que ele faz
daquela coisa mais tradicional do Adoniran, que é uma marca dele, que não tem, né, um DNA, né, que a gente já começa a lembrar um pouquinho dos Demônios da Garoa e tal, aquela coisa, mas ao mesmo tempo com o Flugel entrando numa outra vibe, numa pegada mais jazzística, né? Exato. Ficou bem legal, isso ficou muito bacana, é uma coisa que eu gostei. Ficou bem misturado, porque no grupo a gente mantém a formação de 2 percussões, então fica caixa e bumbo, então ficou um samba bem raiz, né? Isso. Mas na instrumentação aí ficou esse equilíbrio aí. O Flugel já remete um pouco ao jazz, né, tal. E aí a pegada das notas, né, alguns improvisos no meio também. Então, ficou coisa linda. Ficou essa mistura, né? Muito legal, né? Show de bola. Ao mesmo tempo que você pega uma canção, talvez uma das mais tocadas que a gente tem aí, né, que eu tenho das 11, então você tem um desafio, né, de pegar um tema que já foi tão executado e fazer uma coisa que ainda desperte o interesse. Eu acho que você conseguiu com esse arranjo esse resultado. Isso é muito legal. E sem perder a essência, né? Sem perder a essência, exatamente. Muito legal. Eu queria aproveitar também para fazer rapidamente alguns comentários. O primeiro deles é que Cláudio, se você quiser subir um pouquinho o teu microfone. Subir. Isso, agora foi. Peraí, vamos lá. Aí. Tá, tirar um pouquinho. Eu queria também registrar algumas coisas interessantes. A primeira delas é o seguinte, que a faixa foi tão boa, quase teve até um bis, né? Já... Mas é porque estava boa demais, gente. Pelo amor de Deus. Queria também registrar, eu falei de alguns amigos que estão acompanhando aí, que prazer enorme, e lembrar que o Nado Garcia também participou do meu disco, também tocou no Beija-Flor Cobra Criada. Queria também dizer para vocês que o disco Beija-Flor Cobra Criada, ele está no Spotify. Quem é Spotify-niano aí, que entra, que curte, se for lá, pega lá o disco ali para mim, Camilo. E o Sopro Brasileiro, tá online também? Como é que faz para ouvir? Na minha mochila. Eu tenho um canal no YouTube. Massa. Umas coisas ao vivo. Em janeiro, eu fiz um clipezinho com fotos com essa música aí. Essa música. Massa. Eu tenho um site também, mas... então pega no outro lá no canto lá. Tá fora do ar por causa do domínio. Entendi. Eles tiraram meu domínio, eu estou tentando regularizar essa situação aí, uma certa complicação burocrática. Pode crer. Olha, posso completar uma coisinha que eu esqueci? Claro. Sem querer tomar muito tempo. Então, e desde 2005... eu tenho 2 grandes amigos, músicos e atores, e eles formam um grupo, né? É um casal, na verdade, eles formam um grupo chamado Furum Fum Fum. E nós começamos uma parceria em 2005, e eu comecei a fazer os arranjos de carnaval. A gente fez, desde lá até esses tempos, esse foi o primeiro ano que a gente não fez, né, infelizmente, né, mas todos os anos a gente faz bastante eventos de carnaval. E em 2006, a gente lançou um CD de carnaval, que eu passei 2005 todo fazendo os arranjos das marchinhas, sim. Elas têm um caráter bem lúdico, assim, porque o disco é mais para crianças, mas mantém o espírito das marchinhas, botei instrumentos diversos, né? Tem oboé, tem sax barítono solando, tem marimba, tal, tem tuba. Eu fiz arranjos e fiz a produção, né, musical e praticamente executiva também. E esse disco chama-se Furum Fum Fum no Carnaval. Então, a parceria do Sopro Brasileiro e do grupo Furum Fum Fum. E as músicas estão por aí, né? Tem no YouTube, dá para ouvir na internet. São bem engraçadinhas, assim, grandes canções, né, dos carnavais brasileiros, né? Marchinhas tradicionais. Irado, vou procurar isso aí para ouvir. Legal.
Eu acompanhei aqui, mas talvez você possa detalhar um pouco mais para o pessoal acompanhar teu trabalho no YouTube. Como é que faz? Entra lá no buscador, bota Roberto Gastaldi, bota Sopro Brasileiro, Roberto Gastaldi. Sopro E Brasileiro Frufufum. Roberto Gastaldi no YouTube. Frufufum é o outro grupo que tem a parceria, mas também Mas vai aí vai chegar. estar no, Isso. vai ter no YouTube também, né? Sim. Também Nossa. no YouTube. Legal. Sim. O disco, gente, ó, tá aqui. Vamos ver. Não. Ele aqui, Aí. ó. Aqui, Isso aí. tá? Bela capa, hein? É bonita. Uhum. Bela capa e belo Beija-flor, trabalho. sim. Assim, Beija-flor capa cobra e criada. recheio. Pode escrever. É isso. Beija-flor cobra criada no Spotify, Luiz Cláudio, essa capinha amarela. Vocês podem acompanhar o trabalho lá. E a gente agradece. O que você perguntou, Andréia? Sopro Brasileiro Roberto Gastaldi? Não, é só entrar no buscador do YouTube, Sopro Brasileiro Roberto Gastaldi, normal. E Furum Fum Fum, a mesma coisa. A André já está pesquisando aqui, já está querendo compartilhar, já está uma Ah, já grandeza. coloca nos comentários lá o link para a gente achar Isso aí, fácil depois. é isso aí. Queria também, antes de passar para o Rodrigo, mencionar a colaboração que eu tive para fazer esse disco. Foi um disco que levou 7 anos para ficar pronto, não foi pouca coisa, não. A gente começou em 2008, ele só ficou pronto em 2015, que foi quando eu lancei. Foi um trabalho feito na unha, foi um trabalho com todas as dificuldades que a gente possa imaginar de um disco independente, mas sempre com muita confiança de que ia dar para fazer uma coisa legal, com muita preocupação com a qualidade, né? E a gente teve participação de muitos músicos amigos, Papito Melo participou também, além do Roberto Gastaldi, do Nado Garcia. E queria registrar aqui uma coisa que eu fiquei sabendo esses dias, que um baixista que participou de uma das faixas do disco chamado Indelével, o Digão, faleceu recentemente aí de Covid-19. Então, uma nota triste, eu fiquei muito triste, né? Era um baixista bacana, um cara também de baile da noite, aquele cara que, nossa senhora, eu fui gravar no estúdio com ele, a gente sentou meia hora antes, eu passei pela harmonia, ele pegou e já, pimba, o cara pegava no ato, colocou um baixo muito bonito. E são essas perdas que a gente tem, né? São tantas, né? Cada perda é uma tristeza multiplicada por tantas pessoas. Por 300 mil. E 300 mil, né? 300 mil mortos, quer dizer, quantas mil tristezas, quantas mil perdas, né? Quantas mil dores. É isso que a gente está vivendo. Bom, mas vamos lá. Vamos então agora pedir para o Rodrigo Caravella falar para nós um pouquinho da trajetória dele, da vida dele, por esses caminhos aí da arte e educação. O Rodrigo, ele já tem essa coisa legal que ele trafega ali, transita pela educação, é professor do Instituto Federal aqui de Santa Catarina, inclusive professor do meu filho Camilo, lá no Recursos Pesqueiros. E ele vai falar dos projetos dele, vai falar dessa experiência, vai ser muito legal. Depois a gente vai mostrar também uma produção do Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. É difícil falar depois de ouvir dois grandes músicos aí com trajetórias tão lindas, né? E tão diferentes da minha, né? Eu sou ainda um guri pequeno, ainda perto dessa trajetória que vocês apresentaram aí. Ainda estou começando. Vocês falando aí, porque na década de 80 eu estava gravando tal disco, tocando em tal banda. Eu estava nascendo na década de 80. Ainda eram. Mas é isso, né? Cada um tem o seu tempo. Eu tô, digamos que ainda no começo da minha trajetória e a minha formação, o meu caminho na música é um pouco diferente, assim, né? Do que vocês trilharam, né? Eu sou do interior de São Paulo, nascido ali em Campinas, mas passei a minha infância e minha adolescência em Americana, ali no interior, né? Interior de São Paulo.
E assim, o meu pai meu pai era médico, mas era músico assim de tocar muito em casa. O Luiz falou do acordeão, eu lembrei do meu pai tocando acordeão em casa, tocando violão, viola. Ele era muito parecido comigo, assim, né? Ele gostava muito da música em si, mas também adorava os instrumentos musicais e queria tocar de tudo, né? É um pouco como eu sou hoje em dia, assim, né? Acaba não se dedicando a nada, né? Direito. Mas... Então eu aprendi, assim, a tocar o violão, tocar percussão, tocar alguns instrumentos em casa mesmo, né? E o violão, principalmente, foi o instrumento que mais me acompanhou, assim, minha vida inteira. Mas, assim, eu fui estudar mesmo música só depois de mais velho. Antes disso, eu fui fazer faculdade, né? Antes de estudar música mesmo em conservatório. E eu sou oceanógrafo. Eu vim lá do interior de São Paulo, vim para Itajaí para estudar oceanografia. Acabei me apaixonando pela cidade, por Santa Catarina, né? Por Itajaí. E adotei a cidade, ou fui adotado, né, pela cidade desde então. Então tenho 21 anos de Itajaí, então eu já me considero um peixeiro já, né, adotado. Já não sou tão caipira como era, apesar do sotaque ainda, né? Mas então na faculdade eu fui cantar no coral da Univale, montei alguns grupos vocais, sempre tocando violão com os amigos, né, nas rodas de cerveja e conversa, né? E assim, a música então sempre me acompanhou mais como uma amiga, assim, né? A música era uma amiga minha durante a graduação e depois da graduação mesmo que eu fui transformar a música em algo mais parte da minha atividade profissional, né? Ela deixou de ser só uma amiga e passou a ser uma colega de trabalho também, né? Então, eu como tinha já essa vocação, essa vontade de trabalhar, de fazer música, né? De fazer arte, eu fui de alguma forma, assim, eu junto com meus colegas de trabalho, né? Com meu irmão, que está aí assistindo a live, né? E outros amigos, a gente foi buscando maneiras de unir a oceanografia com música, né? Olha que loucura, né? Unir ciência, né? Unir o estudo que a gente tem, a paixão que a gente tem pelo mar, com a paixão que a gente tem pela arte, pela cultura, né? Então a gente foi buscando maneiras de transformar a música numa ferramenta, né? De conservação marinha, de educação ambiental, e assim que a gente conseguiu colocar a música como também uma atividade profissional, de alguma forma, né? Na minha e na nossa caminhada. Então, fiz parte do coletivo, faço parte, né, do coletivo Memórias do Mar, que usa a arte, a cultura e a educomunicação como uma ferramenta, então, para a educação ambiental e para a conservação dos oceanos. E em 2008, se não me engano, eu fui convidado para integrar o Grupo Cultural Tarrafa Elétrica, que é um grupo aqui de Itajaí, fantástico, né? Meus irmãos do Tarrafa Elétrica já estavam já tinham alguma caminhada, mas a partir então de 2008 eu adentrei esse grupo fantástico, onde a gente trabalha principalmente o fortalecimento da identidade cultural, né, de Itajaí, de Santa Catarina, do pescador, da pessoa que tem a sua vida ligada ao mar, né? Então, como a minha vida já estava ligada ao mar e a Itajaí, eu me senti peixeiro suficiente para fazer parte desse grupo, né? O Tarrafa Elétrica tem aí 3 trabalhos gravados, né? O disco Linhada de Cultura de 2009, depois o 10 anos tarrafiando
que foi gravado em 2012 ou 2013, se não me engano. Acho que 2012. E depois o álbum Cardume, que a gente lançou, se não me engano, em 2018, mais recente, né? Trabalho mais recente. E aí esse trabalho mesmo, Cardume, é bem interessante, assim, porque ele já começou a trazer um pouco disso, assim, dessa vontade de fazer, de compor, né? De criar um trabalho artístico de forma coletiva, né? Então a gente trouxe para dentro da produção desse álbum Cardume os nossos fãs, as pessoas que acompanhavam o nosso trabalho, né? Então a gente montou um grupo lá no Facebook e todos os detalhes de produção, desde a escolha do repertório até a escolha dos ritmos para cada música, detalhes às vezes das letras das músicas. Essa rotina da produção do disco, ela foi aberta lá nesse grupo, onde as pessoas podiam entrar, dar os seus comentários, dar os seus pitacos, né, e participar então da produção desse álbum, né? O próprio nome do disco já remete a esse trabalho coletivo, né, do Cardume, onde não há uma liderança única, né? Essa liderança ali da produção, ela foi compartilhada em diversos momentos, pessoas lideraram diferentes processos, né, da produção do disco. É um trabalho bem legal, bem bonito. E aí, a partir de 2018, então, eu ingressei, para além do Tarrafa Elétrica, eu ingressei num novo trabalho. Aí eu coordenei um trabalho que está em execução até hoje, né, que é a minha paixão atual, né, menina dos meus olhos artísticos, né, que é o projeto Tartaruga de Mamão. O projeto Tartaruga de Mamão, ele é um trabalho de extensão do Instituto Federal de Santa Catarina, né, do IFSC, aqui no campus de Itajaí, onde eu leciono, né, eu sou professor lá da área das ciências marinhas. Então eu trabalho em vários cursos ligados às ciências marinhas, né, como é o técnico em recursos pesqueiros, que o Camilo, o filho do Luiz Cláudio, estuda, né? Meu aluno lá. Inclusive é um tartaruga também, né? Participa do Tartaruga de Mamão. E outros cursos que a gente tem, né? Ligados às ciências marinhas. A gente tem cursos de pós-graduação também, né? A gente tem... a gente trabalha também com pescadores profissionais, né? A gente dá curso de formação para pescadores profissionais. Então, a gente está o tempo todo trabalhando com diversos públicos diferentes, adaptando a linguagem o tempo todo, né? Às vezes eu estou dando aula de oceanografia para professores das redes de ensino aqui de Santa Catarina, e dali a pouco eu estou dando a mesma aula, trabalhando o mesmo assunto com pescadores, né? Que tem uma linguagem, uma vivência, uma história de vida completamente diferente, né? É bem legal, né, essa oportunidade que a gente tem aqui, né, de trabalhar com públicos muito distintos, muito diversos, assim, né. Mas aí o Tartaruga de Mamão surgiu de uma ideia de trabalhar, então, conservação marinha, né, trabalhar temas de conservação marinha, usando a música e a arte popular, né, a cultura popular como uma ferramenta, né. Então a gente foi buscar lá na cultura do boi de mamão a nossa inspiração, né, para fazer esse trabalho. O boi de mamão é uma cultura, é um folguedo tipicamente catarinense, né? É uma brincadeira de boi como outras que existem no Brasil todo, né? Como lá tem o boi do Maranhão, o Bumba Meu Boi, Boi Bumbá e outros, né? Ao longo de todo o Brasil, outras brincadeiras de boi. Aqui em Santa Catarina, a gente tem o boi de mamão, que tem ali seus ritmos, seus instrumentos, seus personagens, né? E o seu enredo particulares, né? Um pouco diferentes dos outros bois, né? Então buscamos a inspiração no boi de mamão para contar a história, como as brincadeiras de boi contam o alto do boi, né? Que é a morte e a ressurreição do boi, né? A gente foi
pegamos, né, nos apropriamos desse folguedo para contar a história de uma tartaruga marinha, né? Uma tartaruga de couro, que é a maior espécie de tartaruga marinha que a gente tem no mundo, né? Aquela tartaruga enorme, gigante, que está lá no mar, lá no oceano nadando, e aí, como ela se alimenta de águas vivas, em algum momento ela está comendo ali as águas vivas e acaba encontrando uma sacola plástica perdida no oceano, come ela por engano, né? E acaba morrendo, e depois, com a ajuda da plateia, né? Com a ajuda do nosso público, ela volta à vida, né? Como o boi volta à vida no Boi de Mamão. Então a gente pega esse enredo, né? Esse alto do boi, passa para a tartaruga marinha, e aí também a gente foi, a partir dessa brincadeira de ressignificar os personagens, né? Ressignificar o boi, ressignificar o alto do boi, a gente foi também explorando outros personagens do Boi de Mamão, né? Então, como aqui a gente tem, por exemplo, a Maricota, que é aquela boneca de pano alta e bonita, que entra e dança, né, no Boi de Mamão, e tem os braços compridos que giram, assim, né, e batem e vão fazendo uma bagunça com a plateia, com o público, né. A nossa Maricota é uma lula gigante, bem grandona, assim, com 8 braços, né, e tentáculos girando na plateia. Um outro personagem também do Boi de Mamão, bem famoso, que é a Bernunça, né, que é uma mistura de um dragão chinês com um boitatá, assim, é uma criatura mística, né, com uma boca bem grande que gosta de comer criancinhas no público, assim, né. A Bernunça, ela tem essa brincadeira, né, de comer as criancinhas e depois elas entram para dentro do corpo dela e ela vai crescendo e tudo, né. A nossa Bernunça é um... Adora, né? Hã? A criançada adora isso, né? Nossa, a criançada pira, né? A nossa Bernunça, então, é um tubarão mangona, né? Também uma espécie de tubarão ameaçada de extinção, né? E também muito assustadora, né? Assim como a Bernunça assusta as crianças, né? Nosso tubarão mangona também, quando entra, toca o terror na criançada, às vezes come uma criancinha, mas ela é um pouquinho mais mansinha, né, do que a Bernunça, porque justamente a nossa pretensão é também transformar a maneira que a gente vê, né, essas criaturas marinhas, né? Então a ideia, na verdade, não é causar medo, né, é causar encantamento, né, com a Bernunça, para a gente se encantar com ela e transformar nossas atitudes, né, em relação ao mar, ao oceano, aos nossos hábitos de consumo, né? Então, o Tartaruga de Mamão trabalha, então, com essa ressignificação do Boi de Mamão para trabalhar vários temas ali de conservação marinha. É um trabalho pelo qual eu sou muito apaixonado, adoro ficar falando, então, se vocês não me cortarem, eu vou passar a madrugada aqui falando do Tartaruga de Mamão, né? E agora a gente está em pandemia, né? A gente está buscando maneiras, como o Roberto comentou, né? A gente vai buscando aula online, vai buscando uma maneira de manter nossos alunos seguros, né? E nós mesmos, nossas famílias seguros, né? Porque, infelizmente, a gente ainda não tem vacina para todo mundo. Então, a gente também está... O Instituto Federal de Santa Catarina está com as aulas presenciais suspensas, né? A gente está trabalhando online também, assim como o conservatório que o Roberto trabalha, né? Guarulhos. De Guarulhos, isso, de Guarulhos. E o Tartaruga de Mamão tá agora... Inclusive, vou trazer uma notícia boa aqui, porque ontem saiu o resultado, a gente aprovou um projeto lá dentro do IFSC, né? Que é o Projeto Permanente de Arte e Cultura. Então, a gente vai ter agora recurso e bolsa para os nossos alunos, e a gente vai... Fala para o Camilo ficar ligado. Já está aqui do lado e já está curtindo. Massa. Mas aí a gente vai fazer um trabalho bem legal esse ano, que é... Porque ano passado, né, no primeiro ano da pandemia, a gente produziu materiais didáticos, né, para a gente
pegando a partir de cada um dos nossos personagens, a gente criou um documento virtual, assim, né, para trabalhar temas transversais. Então, a gente tem, por exemplo, a Tartaruga Verde, que é um dos personagens que a gente apresenta, e a Tartaruga Verde, a gente chama, ela não é verde, né, não sei se vocês sabem, mas a Tartaruga Verde, ela é parda, né, ela é meio marrom, assim, né, só que a gente chama ela de Tartaruga Verde porque antigamente os pescadores pescavam tartaruga e comiam ela, né, e como ela se alimenta de algas, a carne dela fica esverdeada. A carne, a gordura, ela por dentro ela é verde, né? Então, os pescadores chamavam tartaruga verde porque a hora que ia preparar ficava uma carne verde, né? Era uma carne verde. E aí, a partir então dessa, por exemplo, né, da tartaruga verde, a gente procura trabalhar alimentação saudável com as crianças, né? Então, a gente montou esse material didático aí, e cada um dos nossos personagens aborda um tema diferente, né, um tema transversal. Com a Lula Gigante, a gente trabalha a dança e movimento, né? Com a Mangona, com o Tubarão Mangona, a gente trabalha consumo responsável, né? A gente transformar nossos hábitos de consumo, e assim por diante, né? Cada um dos nossos personagens tem um tema transversal, e a gente vai começar a aplicar esses materiais, né? Em escolas e grupos de alunos, né, de crianças da educação infantil, né? Então a gente vai começar esse trabalho amanhã. Amanhã a gente vai ter a nossa primeira escola, né? A gente vai fazer esse trabalho online também, né? E inclusive, se vocês conhecerem vocês, né, Roberto, Luiz e o pessoal que está assistindo, se alguém for professor de educação infantil ou tem algum projeto que trabalha com crianças, só chamar a gente que vai ser um prazer atendê-los, né? A gente vai fazer encontros virtuais de mais ou menos 1 hora de duração com as crianças, né? Trabalhando boi de mamão, trabalhando tartaruga de mamão e trabalhando sistemas transversais. Vai ser uma atividade bem legal que a gente vai estar executando. Com certeza. A gente já está aqui, já estou confabulando com o André, que a gente tem uma parceira na Bahia, em Salvador. Nossa. Solange Simões vai adorar isso aí. Solange, conheço ela. Então. Já dancei com ela, já. Isso, também está na dança, é isso aí. Também vou divulgar esse trabalho aí para as colegas de educação infantil, é bem interessante. Massa. Legal. Legal. É admirável esse trabalho do Rodrigo com tartaruga de mamão. Realmente, ele falou, né? Já descreveu muito já descreveu muito bem para vocês, mas eu acho legal também reforçar isso como alguém que acompanha, né? Como público, como pai de aluno e tal. É um trabalho admirável. Digamos assim, a habilidade, o talento, a inteligência, a sensibilidade com que eles conjugam diversos temas, diversos assuntos mediados pela arte, pelas linguagens artísticas, né? Meio ambiente, educação, cultura popular, qualidade de vida, alimentação saudável, como ele falou aí, é muito legal mesmo. Uma coisa também, eu aproveitar e falar mais um pouquinho, porque a gente estava falando de composição, né? A nossa conversa é composição, e eu lembrei agora, porque a gente tem um processo bem diferente de composição, né? O Tartaruga de Mamão, como ele envolve desde os alunos lá do ensino médio, como é o Camilo, né? O seu filho, até professores que são alunos nossos, né, professores que cursam a nossa pós-graduação lá. A gente tem um processo de composição das músicas que envolve essa galera toda, né? Então a gente criou alguns eventos que juntavam desde os nossos alunos que participam do projeto, né, até pesquisadores que trabalham, que estão ali na linha de frente
da conservação marinha mesmo, né? As pessoas que trabalham com essas espécies, né? Os cientistas que trabalham com conservação, que trabalham biologia e ecologia dessas espécies que a gente aborda, né? A gente criou encontros com todas essas pessoas, né? Com nossos alunos, com esses pesquisadores, né? E juntos, né? A gente passamos tardes juntos, né? Tomando um café e conversando e criando mapas mentais, né? Que traziam assim, as questões biológicas, ecológicas de cada uma dessas espécies, os perigos e as vulnerabilidades de cada uma dessas espécies, né? Quais são as questões ambientais e quais são os riscos envolvidos para cada uma dessas espécies e ambientes que a gente trabalha, e as ações de conservação que a gente pode tomar, né? Para proteger essas espécies, né? Então a gente criou mapas mentais para cada uma das espécies, e a partir desses mapas mentais a gente juntou aí então compositores aqui da cidade de Itajaí para também, através de oficinas, compor essas músicas, né? Então, um trabalho também partindo lá da experiência que a gente teve com o álbum Cardume, lá com Tarrafa Elétrica. Exatamente. A gente refez isso para o Tartaruga de Mamão, né? Buscando unir desde os cientistas, né? Com a informação de base ali, né? A informação que era importante estar presente na nossa música, né? Junto com a arte, com a cultura que os nossos alunos trazem, e os compositores ali que também já têm experiência em composição para poder comparar. Então não dá nem para dizer assim, não tem as nossas músicas não tem um compositor, né? Tem um conjunto ali de pessoas que em algum momento, em alguma etapa, de alguma forma participaram dessa composição. É um processo bem diferente, assim, né? Bem comum, digamos. Um grande coletivo. Certamente uma experiência riquíssima, né? E difícil de fazer. Com certeza. Não deve ser muito fácil, não. Mas, uma loucura que a gente vê. Quem disse que tem que ser fácil? O legal é se aventurar. É difícil, mas é divertido. Exato. Rodrigo, podemos então colocar o teu vídeo, que é justamente um vídeo do projeto Tartaruga de Mamão. Sim. Que está muito lindo e que... Podemos colocar? Sim. Deixa eu só comentar sobre ele rapidinho, pode ser? Antes de ver. O vídeo que a gente vai ver agora é um vídeo que a gente produziu agora no ano passado, né? Ao longo da pandemia. Então, ele foi gravado online. Eu gravei a viola e a voz dessa música, e os meus alunos foram enviando os instrumentos e as vozes dos coros, né? Cada um gravou na sua casa, a gente compilou isso. E aí o vídeo também tem imagens de uma apresentação que a gente fez em 2019, antes da pandemia, né? Ali na sede do Tamar, em Florianópolis, né? E aí a gente teve lá várias vezes em 2019, a gente é parceiro deles, né? Mas essas imagens são de um dia muito especial, que foi o Dia Internacional da Tartaruga Marinha, dia 16 de junho, né, de 2019. E a gente teve também a honra nesse dia aí, o privilégio de poder soltar uma tartaruga verde, né, que tinha sido capturada numa rede de pesca. E aí ela foi para o Tamar, ela passou ali pelo grupo de veterinários do Tamar, foi reabilitada, e aí a gente teve essa honra toda de poder soltar, devolver ela para o mar, né? A gente vai ver essas imagens aí ali no final do videoclipe. Então, música da Tartaruga Verde e Tartaruga de Mamão. Dale. É isso aí. Vamos lá. Vem ver, vem cá, vamos procurar. Sorrir, brincar e aprender com o mar. Vem ver, vem cá, vamos procurar.
tartaruga nadar. Vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. Vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. Vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. Essa tartaruga verde gosta de comer salada, come tanto que por dentro fica toda esverdeada. Vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. 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 Coitadinha da quelônia, vive perto do costão, onde tem rede de pesca, vira uma confusão. Vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. Vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. Eu falei, vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. Vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. Pra salvar a tartaruga, pescador, seja ligeiro, tira a rede do costão e o bichinho, meu parceiro. Tchau, tartaruga verde, até mais. Tchau, tartaruga. Vem ver. Que beleza, hein? E o pessoal Muito pediu legal. bis, hein? Oi? O pessoal pediu bis, que já tava. Ah, não, aqui é bis direto. Aqui não tem esse negócio, não. A coisa O povo quando é boa. pediu, Olha, isso tá legal demais. Gente, o Rodrigo tem duas pontuações para fazer aqui nessa tua fala tão rica, né? Tão cheia de. A primeira delas é justamente a respeito disso. Você, quando falou num determinado momento, você disse que você é bem mais novo e tal, e que tua trajetória é muito menor, e que você, por se dedicar a tanta coisa, acaba não fazendo nada direito. Eu muito discretamente me permito discordar. Eu acho que o teu trabalho, ele na verdade, ele tem uma linha que é muito bonita e muito importante e necessária no momento em que a gente sabe as condições em que o planeta se encontra, as ameaças gravíssimas que pairam, não é mais sobre Itajaí, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, é sobre o planeta Terra, né? Nós vivemos uma condição alarmante, né? Vários cientistas, vários especialistas mandando mensagens de muita preocupação. Ao mesmo tempo, não posso deixar de dizer que nós temos um governo que nega tudo isso, né? que segue uma linha de um ex-presidente americano que felizmente não está mais lá e que possibilitou, de uma certa forma, oxigenar a geopolítica um pouco mais, né? E o teu trabalho ele é assim, ele é um trabalho cheio de transversalidade, cheio de conexões e conexões importantíssimas, né? A arte, a educação, o meio ambiente. Então, eu acho que você, pela tua pouca idade ainda, pelo que você tem pela frente, você está de parabéns e o teu caminho é muito bonito. E, além disso, uma coisa da maior importância e da maior necessidade. O outro comentário que eu vou fazer é o seguinte: você é de Americana, então? Sou de Americana. Na verdade, Americana eu nasci em Campinas, né? Mas eu fui criado em Americana. Criado em Americana. A Americana é aquela cidade onde atuou muito o Chupacabra, né? O Chupacabra, o Chupacabra, eu me lembro, o Chupacabra atuou muito naquela região de Americana, ali Santa Bárbara do Oeste. Chupou muita cabra lá. Americana, o bicho pegava ali. Era numa época em que eu trabalhava muito como engenheiro, viajando muito por esse interior paulista, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste e tal. Uhum. E era na época do Chupacabra.
Eu, inclusive, transitava por ali meio ressabiado, porque, não, imaginou? Você tá por ali, você deparar com chupacabra, não é brincadeira, não. Eu não tive Você essa já vê depois. oportunidade na minha estada lá em Americana. Isso, o Não cheguei a chupacabra cruzar com ele, não. eu acho que ele saiu dali e foi encontrar lá com o ET de Varginha. Entrou com o ET de Varginha ali, ele já derivou para o outro lado. Agora, comentários? Então tá. Então nós temos aqui, ó, Ricardo Freitas, lá do Rio, amigão, camarada velho. Será que podemos ter um novo programa, uma nova live com Cláudio, Roberto e Rodrigo apresentando cada um mais uma nova música? Olha aí que beleza. Olha, rapaz, eu tenho a dizer a você o seguinte: em primeiro lugar, obrigado pelo comentário, é sinal de que estamos agradando um pouquinho. E quem sabe, eu acima de tudo acho que nesse momento de pandemia, nesse momento em que as pessoas se encontram tão saturadas, daqui a pouco vai entrar o Leopoldo também, nesse momento que as pessoas se encontram tão saturadas, tão temerosas, inclusive apreensivas, né? A gente poder bater um papo descontraído com os amigos, e ainda por cima com conteúdo legal, é muito bem-vindo, né? Então, se a gente puder continuar e fazer mais coisas, vai ser muito bom. O Leopoldo Cavaleri diz: Americana é a terra do Milionários é rico, olha aí, do chupa-cabra, bem lembrado. É isso aí. Milionários Leopoldo é é meu rico. irmão, querido. Meu irmão, o Leopoldo também é um cenógrafo, também é um grande artista. Olha que legal. E faz parte dessa toda essa trajetória aí minha, nessa brincadeira aí de unir arte e ciência. Então, puxa vida, isso é bom demais. Leopoldo, tamo junto. Olha o Hang. Hang é um poeta, grande poeta daqui de Itajaí, amigão também, irmão nosso, maravilhoso, parabéns por nos proporcionar a arte dessa qualidade. Valeu, Hang, você é um querido, muito bacana. Heloísa Cavaleri, olha a sua mãe dizendo, mas fez a trilha do Chupacabra. Verdade, teve a trilha do... Na época a gente andava de Jeep, lá em Americano, tinha uma trilha que era a trilha do Chupacabra. Sim, fez a trilha do Chupacabra. O Chupacabra marcou presença e deixou história em Americana, em Santa Bárbara ali. Foi um negócio, não foi brincadeira, não. Bom, vamos dar continuidade nesse papo, porque ele está tão bom que se a gente não controlar o negócio, ele não tem fim. Agora, o que a gente tem como pauta, que é muito interessante para a gente fechar essa nossa conversa tão boa, é a gente falar um pouco sobre como, justamente a gente estava falando da pandemia, né? Sobre como nesses tempos de pandemia, afinal de contas nós estamos 1 ano e pouco já, né? Muita gente como nós, eu sou grupo de risco, né? A gente que não pode bobear, a gente tem que ficar dentro de casa mesmo, não pode sair, né? E a gente vê com preocupação como esse isolamento social ele ocasionou problemas de toda sorte, né? Desde a violência doméstica, que os números estão aí, é um fato, né? A violência doméstica, a violência contra a mulher explodiu durante a pandemia, o que mostra que as relações precisam ser revistas, as relações familiares, que mostra como o machismo, apesar de muita gente ainda querer negar isso, como o machismo está presente na nossa sociedade, apesar do nosso governo, né, do nosso presidente, não só ser um machista, como inclusive nega essa conotação negativa ou pejorativa do machismo, né? Como as pessoas de condições sociais menos favorecidas, que moram em favelas, que moram em habitações, às vezes lugares mínimos de condições físicas precárias, com 8, 9, 10, às vezes mais pessoas juntas, pessoas essas que têm que sair obrigatoriamente para poder sobreviver, botar comida dentro de casa todo dia, enfrentando nos grandes centros conduções cheias, trens lotados, ônibus lotados, e como isso não foi
visualizado como isso não foi tratado e agora nos leva a estarmos nessa situação, né? Então, eu vou falar de nós aqui, depois nossos colegas vão compartilhar também sobre as suas experiências na pandemia. O que eu posso dizer de nós aqui é que nós temos a felicidade de sermos uma família, em primeiro lugar, muito unida, uma família de pessoas que se querem bem, que se gostam muito, que têm seus conflitos, mas que sabem resolver seus conflitos através do diálogo, através da busca constante do entendimento, né? E outra coisa, nós somos uma família cultural, né? Então, o Espaço Cultural Beija-Flor Cobra Criada, o Espaço Cultural BFCC, somos nós, é a nossa família, é a gente aqui junto, pensando junto, idealizando coisas e criando possibilidades culturais e artísticas. Então, eu acho que duas coisas fundamentais, né? A qualidade das relações humanas, que deve ser uma coisa muito pensada, né? Muito importante, porque os cientistas falam aí, eles dizem, não vai parar nessa pandemia não, vem mais coisa, né? O Rodrigo, que é um cara muito voltado e que está muito dentro dessa área do meio ambiente, a gente sabe o quanto a depredação, o quanto os ataques ao meio ambiente têm relação com todas essas pandemias, com todos esses vírus e essas doenças que estão chegando para talvez até nos colocar numa outra condição de vida, né? Num outro normal, né? Então, tudo isso nos leva, ou tem que nos levar, a uma reflexão muito profunda sobre a qualidade das relações humanas, sobre o respeito ao próximo, sobre a capacidade de ouvir, né? De ouvir, porque o primeiro ponto para dialogar é ouvir. Quem não sabe ouvir, quem não consegue ouvir, como é que vai dialogar? E não posso negar que a arte e a cultura, presentes na nossa vida cotidiana, na nossa família, elas também são fundamentais, porque elas levam a nossa mente, o nosso espírito a sempre pensar em criatividade, em criar coisas, em buscar novas possibilidades também dentro desse campo, né? Então, esse é o meu depoimento a respeito disso. E eu passo agora, seguindo aqui o jeito que a panela gira, vai para o Roberto falar um pouquinho, depois o Rodrigo fala um pouco também. Bom, sobre a pandemia, é um momento novo para o mundo todo, né? Mas parece que é algo que vem vindo, e chega uma hora que, realmente, você falou em panela, né? Uma hora explode, né? É tanta destruição, quer dizer, além do meio ambiente. Achei interessantíssimo esse segmento que o Rodrigo estuda e leciona, acho muito legal. E essa questão ecológica, questões assim sobre como economia de água, gerar menos lixo, eu acho que são assuntos importantíssimos. E não, você, por parte do poder público, é zero, né? Você não tem zero. Você tem iniciativas isoladas que trabalham isso, né? Mas se você pensar em quantidade de lixo, cada hora que eu penso assim, o que vão fazer com tanto lixo, né? Se a gente vivesse de uma outra maneira, né? Sabe assim, você tem um pedaço de plástico, ele pode ser reciclado ou ele pode ser reutilizado. Você tem um resto de fruta, tal, isso na verdade não é lixo, isso é alimento para a terra, né? Agora, tudo isso junto, aquela coisa toda, aí é lixo, né? Tudo misturado, tudo largado, isso é lixo. Então, nós estamos muito cruz, mas muito cruz mesmo, engatinhando, né, nessa questão de economia de água, né? Já passamos uma fase pesada aqui em São Paulo, mas parece que as pessoas esquecem rápido, né? Esquecem rápido e tal, tá tudo bem, o meu não estando faltando, né?
culturalmente, eu acho que a gente tem que andar muito, muito, muito. Nós temos que andar muito, né? Porque a noção de coletividade é muito pequena, né? Uma pequena parcela da população que pensa assim no todo, né? Quer dizer, Isso é verdade. Isso é né? verdade. Infelizmente, o Brasil, nós temos que comer muito feijão ainda, né? Para ser estar bem como nação, como sociedade, né? Então, a pandemia revela muito isso, né? As pessoas falavam assim, todo o mundo vai sair diferente da pandemia. Eu nunca acreditei nisso, nunca mesmo. Eu acho que cada um vai se revelar mais como é, né? Você vê que tem gente que se mostrou muito mais solidária, né? Que tem figuras aí que lutam pela população mais pobre, que vão atrás, mas tem gente aí ganhando dinheiro, tem gente aplicando golpe, tem gente querendo mesmo ver quanto pior, melhor, que eu ganho mais dinheiro, quer dizer, então ninguém passa a ser outra pessoa, né? Ninguém muda assim. Acho que o caminho é muito lento, não existe uma mudança rápida, né? O caminho é no passo a passo, assim, mas para isso, a gente teria que ter exemplo, teria que ter políticas para isso, né? Parece que nós estamos na pior fase que existe, né? De exemplo do grau mais alto aí da política, né? Que é o presidente da República, né? Uma piada, né? A gente tem um cara desse como presidente da República. Ele é exemplo para quê, né? Exemplo de quê? O que esse cara já fez, o que ele já construiu, qual é a vida dele? Bom, então a gente vai sobrevivendo e se adaptando. Tem muito aprendizado para a gente na pandemia, né? Infelizmente, quem sofre mais é quem tem menos dinheiro. Isso é muito triste, né? Assim, você tem alunos que têm uma conexão boa de internet, tem outros que não têm. Você tenta ajudar dentro do seu possível, né? A gente consegue ir até um ponto, né? Mas, infelizmente, quem tem menos dinheiro sempre, em todos os âmbitos, tá mais prejudicado, né? Mas vamos levando aí, lutando e tentando fazer o melhor que a gente pode, né? Acho que é isso. Tirando algum aprendizado, né, Roberto? Tentando, de alguma forma, transformar esse veneno em remédio, né, como se diz no budismo. E, acima de tudo, aprendendo. E eu acho que uma coisa que eu acho que a gente pode, se a gente prestar atenção, a gente pode perceber que, pelo menos a pandemia iluminou um pouco isso, assim, né? Que a gente não depende tanto do carro do ano, a gente não depende tanto sei lá, dos restaurantes chiques, das roupas de marca, e tudo isso não faz diferença, né? A pandemia mostrou isso pra gente, né? Que a gente deixou de consumir tudo isso. Mas uma coisa que a gente não consegue parar de consumir, uma coisa que a gente não consegue deixar de ter na nossa vida, e é o que nos tem feito sobreviver, né, a essa pandemia, é a arte, né? A arte tá ali todo dia ali nas nossas redes, né? As músicas, os filmes, as séries, os desenhos, as pinturas, as charges, né? Tudo isso, todas as manifestações artísticas que que tornam nossos dias aí pandêmicos um pouquinho mais leves, um pouquinho mais suportáveis, né? Então, a gente aproveitar então essa pandemia para tomar consciência disso, né? Dessa importância desse item de necessidade, né? Que é a arte. Tem toda a razão. A arte e os amigos, né? Isso, muito bem. Muita gente pirou, né? Dá até para entender, né? Dependendo do tipo de trabalho que a pessoa tem, se ela mora num espaço que não tem muito contato com natureza, né? Muita gente pirou muito, né? Dá para entender muito bem, né? Então, sim, os amigos são essenciais, a natureza é essencial, né? Alimentos de boa qualidade são essenciais, água de boa qualidade é essencial, amigos e arte. Ótimo.
É Estamos bem verdade. servidos com isso. A gente acaba, de uma certa forma, fazendo uma reflexão que nos leva a uma redução, mas no bom sentido, né? A um minimalismo, vamos dizer assim, onde a gente chega à conclusão, Luísa dizendo a arte salva, com certeza, Luísa, com certeza. A gente Então, acho que está um chega à pouquinho baixo seu conclusão, microfone. assim, a gente chega à conclusão de que não precisa tanta coisa, mas no sentido quantitativo. Agora, no sentido qualitativo, certas coisas, né? Como vocês falaram, a qualidade da água, a qualidade dos amigos, a qualidade de procurar usufruir os momentos da melhor forma possível, a qualidade de uma boa conversa, de uma boa reflexão, de uma boa leitura, né? Então, eu acho que esse momento, né, dentro daquela ideia de que nada é absolutamente bom nem absolutamente ruim, né, dentro dessa relatividade, é importante a gente ver que o aprendizado da pandemia, o aprendizado dessa mudança tão brusca, ele nos leva a essa condição, né? Leopoldo Cavalieri dizendo: nunca a arte, a ciência, a natureza e a amizade foram tão importantes na vida dos humanos. Obrigado por essa noite maravilhosa. Nós é que agradecemos, Leopoldo. Nós é que agradecemos a você. Bom, então, eu gostaria de me estender mais. A gente já está com 1h46. A princípio, essa live estava dimensionada para 1h e pouquinho, mas, naturalmente, como em toda conversa boa, a gente nunca fica naquilo que se programou, né? Eu sou do tempo, né, que precisa voltar, em que a gente começava a conversar, virava a noite conversando. Eu tinha uma tia, eu venho de família baiana, né? Eu tinha uma tia que já se foi, minha tia Toninha. A gente, quando ia visitá-la lá em Quaraci, na cidade dela ali, perto de Itabuna, de Ilhéus, naquela região do Cacau ali, ela era uma figura muito bacana, boa de conversa. A gente sentava para conversar, quando ia ver, era 4 horas da manhã. Ela mesmo levantava e dizia: ah, meu Deus, meu Jesus, vamos dormir, gente. E a gente ia todo mundo correndo para dormir, e a conversa era boa demais, né? E é isso que está faltando de uma certa forma, porque quando se fala em conversa boa, se fala em diálogo, se fala em ouvir com muito gosto e com muita atenção o que o outro está dizendo e procurar dar uma contribuição naquilo, colocar um comentário bacana. E não é o que a gente vê hoje. Hoje a gente vê beligerância, ofensa mútua, né? É a pessoa já conversar com você, te analisando para ver qual é a tua, se o que você está falando pelo teu discurso está dentro do caixote dela ou está fora do caixote dela. Se estiver fora do caixote dela, ela vai te repelir. Que é isso, né, gente? Então eu termino essa live com esse recado, com essa mensagem. E é claro, a arte salva, a cultura salva, eu acredito muito nisso. E eu queria, antes de fechar, pedir ao meu back-office aqui para aparecer também na tela, porque não seria possível estarmos realizando essa conversa com tanta graça se não fosse a presença de Dedé, que está aqui, né, querido Dedé dando uma força. Camilo, bota a carinha aí, Camilo. Camilo é o plano de contingência. Se Dedé se enrolar, Ele me salvou. Camilo entra. Acho que Ele me salvou na hora do bis aqui. É verdade. O bis era o dedinho da Dedé ali, mas o bis Era tu que estava pedindo bis. Exatamente. Tem Gente, que foi ter um bis ótimo. nessa conversa. Foi ótimo, viu? Ouvir, né? Vocês, cada um vindo de um percurso inédito, é muito bom, é muito bom. E a gente vê que a música, composição, ela está nisso também, né? Nessa composição de como cada um vem construindo a sua história. Não é só a composição da letra da música, né? Não é só a música no som, mas é essa construção que a gente vem fazendo juntos. Isso é muito, muito lindo, muito lindo. Isso é uma bela música, né? Cada um de nós é uma sinfonia. Exatamente. É isso aí, vamos botar essa sinfonia para soar cada vez mais bonito. Roberto, meu querido, muito obrigado pela tua presença.
Foi um prazer conversar contigo. Espero que a gente tenha a oportunidade de ter mais umas prosas boas dessa. Rodrigo, a mesma coisa, meu querido. Um prazer conversar contigo aqui, ouvir essas coisas bonitas, esse trabalho bonito que você mostrou para a gente. E a gente se sente, com a noite ganha, gratificado, recompensado e ainda mais com a presença desses amigos valiosos que acompanharam a gente durante esse bate-papo. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco e vamos em frente. Qualquer hora dessa aparece coisa nova aí para a gente curtir junto. Massa. Um abraço grande para o nosso público também que está aqui, Reng, Leopoldo, Heloísa, Letícia, Ricardo, Jorge, Nado que esteve aqui. Um grande abraço para todos também, muito, muito queridos. Beijão para todos, muito prazer em conhecê-lo, Roberto. Com certeza eu vou procurar ali o Sopro Brasileiro para ouvir, que eu estou bem curioso. E o... como é que é? Não é Ziriguidum, é... Furum Fum Fum. Furum Fum Fum. Não, o nome do disco é Furum Fum Fum no Carnaval, que é essa parceria do Sopro Tá, Brasileiro. vou procurar. Massa. Também, muito obrigado pela oportunidade. Cláudio e Andréia já nos conhecemos há muitos anos, mas, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, vocês, da família toda. Rodrigo, muito legal saber um pouquinho aí da sua luta, seu empenho, sua dedicação. Muito legal o seu trabalho, parabéns também. E legal o pessoal comentando também os comentários positivos, né? É muito legal esse astral, né? É contagiante. E espero... Foi um ótimo papo. Sim. Ótimo papo. Só faltou mesmo a gente estar junto numa beira-mar, um ventinho gostoso soprando, uma cervejinha gelada, um belo petisco e todo mundo junto. Quem sabe não vai. Teremos isso ainda. Teremos, com certeza. É isso aí. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite aí. Tchau. Até mais. 10 pessoas. Que beleza. Que beleza. Roberto ainda está aí, não está? Sim. Está aí, não. Roberto está aí. O Robertão está aí. Roberto, curtiu? Curti muito, claro. Muito bacana. Muito bom, né? Muito bom. Nós estamos ao vivo ainda? Não. Agora eu acho que não. Aqui em cima está escrito live 1.52. Ah, ainda está transmitindo, então não acabou ainda não. Então isso. Agora sim que vai acabar. O negócio é tão bom que não acaba, né? Agora a turma vai acabar. Camilo entrou agora para fazer aquela operação salvamento. Certo.